Em 1963, um cidadão turco de uma região conhecida como Capadócia estava realizando uma reforma em sua residência e decidiu que boa parte da estrutura da casa deveria ser demolida. No entanto, este homem não fazia ideia que essa reforma valeria uma das maiores riquezas arqueológicas de toda a história. Ao derrubar uma das paredes do porão de sua casa, o homem se deparou com um comprido e espaçoso túnel que parecia não ter fim. Para a surpresa dele e de todos os arqueólogos do mundo, a casa do homem era uma das entradas secretas para a cidade subterrânea de Derinkuyu, ainda desconhecida na época. Um tempo depois, estudos sugeriram que a cidade poderia ter sido feita até 110 mil anos no passado por uma supercivilização alienígena. Essa, no entanto, é apenas uma das teorias que circulam em volta dessa antiga cidade até os dias atuais. Alguns cientistas são mais cautelosos e não acreditam que ela seja de um tempo tão remoto. O mais provável, de acordo com datações feitas com carbono 14, é que ela foi construída pelos Hiitas por volta de 1400 a.C. O que está certo é que os métodos e tecnologia usados para a construção da cidade não correspondem com o que a humanidade possuía naquela época. Por conta disso, é que aparecem pessoas que defendem que Derinkuyu possa ser obra de seres extraterrestres. Como essa cidade foi feita? Por quem? Com que objetivo? Fique ligado no vídeo e descubra! Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. As primeiras civilizações da Terra precisam ser estudadas com base nos povos que construíram e viveram em cidades, modificando o ambiente e criando pontes entre o próprio homem e a natureza. Nos períodos Paleolítico e Neolítico, certamente o homem construía seus abrigos, suas casas, mas como ao que se sabe, nada de parecido com uma cidade tal como conhecemos e estamos familiarizados. As primeiras cidades reconhecidas surgiram provavelmente no Oriente e podemos dizer que a primeira delas foi Ur, ou Uruk, por volta de 4500 a.C. Segundo arqueólogos, essa cidade surgiu dentro de uma sociedade que habitou a antiga Mesopotâmia. Hoje, essa cidade é conhecida como Varak e está localizada no atual Iraque, Oriente Médio. Para os historiadores, essa primeira civilização, organizada e bem estruturada, pode ser a antiga Suméria, que ficava ao sul da região da extinta Mesopotâmia no Iraque. Essa afirmação de cientistas provém de estudos e pesquisas que provam que a civilização suméria era composta por diversas cidades. Dessas, provavelmente Ur era a maior delas, mesmo considerando que todas eram bem desenvolvidas para a época. As cidades eram muradas e possuíam ruas, casas, prédios públicos, templos e palácios. Temos então o homem causando modificações no entorno natural que podem ter sido intencionais ou não. Assim como a Suméria, na Assíria, na Babilônia e no Egito, esses povos viveram em cidades das quais sobraram ruínas para contar sua história. Ur, uma das primeiras, ou a primeira cidade da história, estava localizada no atual Iraque, que atualmente faz divisa com a Turquia, um país que também está incluso como um dos mais antigos da trajetória humana no planeta Terra. É exatamente aqui, na Turquia, mais precisamente na região da Capadócia, que uma das mais impressionantes construções do planeta, como já falamos, se esconde: a cidade subterrânea de Derinkuyu. Esta não foi a primeira descoberta desse tipo na região, nem foi a última. A área da Capadócia é conhecida por suas várias cidades subterrâneas, das quais Derinkuyu é a maior. A cidade se estende por 60 metros e abrange 11 andares, o suficiente para abrigar aproximadamente 20 mil pessoas. Enquanto apenas 700 metros quadrados de Derinkuyu foram descobertos até agora, o site de turismo da Capadócia diz que pode se estender até 2,2 quilômetros quadrados. Tudo bem, existe uma enorme cidade abaixo do solo na Turquia, mas por qual motivo? Historiadores acreditam que durante invasões ou tempos de perseguição religiosa, os capadócios, que faziam parte da minoria cristã nessa região, fugiam para os túneis em busca de segurança. As perseguições eram bem agressivas, por isso os cristãos capadócios acharam importante fugir para o subsolo, onde não seriam encontrados.
Para os pesquisadores, porém, os cristãos da Capadócia não construíram esses túneis. A idade de Derinkuyu e quem a construiu são incertas. Sabe-se que os hititas dominaram a região da Anatólia de 1600 a 1200 a.C. Após esse período, o Império Hitita entrou em colapso em grupos menores, possivelmente devido a múltiplas invasões e guerras. Posteriormente, os frígios migraram para a área dos Balcãs. Assim, se os hititas construíram a residência subterrânea, como acreditam muitos estudiosos, pode ter sido bem antes de 1200 a.C. Outros especialistas teorizam que frígios construíram a cidade subterrânea, o que pode ter acontecido entre 1200 e 800 a.C. Mais tarde, persas, macedônios, gregos, armênios, sírios e muitos outros grupos estiveram presentes na Capadócia. A mais antiga menção conhecida por escrito das cidades subterrâneas no reino da Capadócia veio de um soldado historiador grego chamado Xenofonte, em 370 a.C. Xenofonte passou tempo e viajou por toda a região. Em um de seus trabalhos, chamado Anabasis, ele descreve uma cidade subterrânea em que pessoas subiam e desciam por meio de escadas que se estendiam até a superfície. O que se sabe é que abaixo da superfície da Terra, os capadócios viviam de forma tão satisfatória quanto os de cima. A cidade subterrânea de Derinkuyu fornecia refúgio para os habitantes da região através dos tempos. De acordo com cálculos, Derinkuyu possui pelo menos 8 níveis e profundidade de 85 metros, e poderia ter abrigado milhares de pessoas. A cidade estava equipada com prensas de vinho e azeite, estábulos, adegas, depósitos, refeitórios e capelas. Eles alegadamente tinham escolas religiosas e escolas didáticas comuns. No nível mais baixo havia uma igreja cruciforme esculpida diretamente na rocha. Além disso, em todo o tempo, um poço de ventilação de 55 metros fornecia oxigênio e água para aqueles que viviam no interior da cidade subterrânea. As pessoas que construíram Derinkuyu a projetaram com recursos de segurança, o que indica que as habitações subterrâneas serviam como refúgio. As portas consistiam de uma pedra em forma de disco rolável, com um pequeno buraco no meio que cobria as entradas e passagens durante os ataques. Como as portas só abriam e fechavam por dentro, os habitantes do complexo tinham total controle. Era muito mais fácil defender a aldeia através de uma pequena abertura contra uma grande abertura através da qual qualquer um poderia andar facilmente. A cidade subterrânea tinha um sistema de contenção de água que também levava em consideração a segurança. Parece que um dos principais eixos de ventilação também serviu como um grande poço. No entanto, os poços dentro da cidade não se ligam todos juntos, nem todos eles vão para a superfície. Isso protegia os habitantes de invasores que poderiam pensar em envenenar todo o sistema de água do lado de fora. Derinkuyu também forneceu proteção contra o clima que estava muito quente no verão e muito frio com neve no inverno. Subterrânea, a temperatura era razoavelmente estável ao longo do ano, o que a tornava ideal para manter os animais frescos, manter os suprimentos de água potável e manter os alimentos frescos. Até hoje, ninguém sabe exatamente como esse complexo subterrâneo foi construído e para que servia exatamente. Alguns adeptos da teoria dos antigos astronautas defendem que a cidade é muito mais velha do que se imagina e que foi criada por visitantes extraterrestres e posteriormente abandonada. De acordo com a teoria, alienígenas com um conhecimento superior de ciência e engenharia aterrizaram na Terra há vários anos atrás, compartilhando seus conhecimentos com as primeiras civilizações e mudando o curso da história humana. Por seguinte, a cidade teria sido encontrada por moradores e reutilizada. Nesse contexto, a cidade teria uma idade impressionante que iria além dos 100 mil anos. Será essa teoria a mais próxima da realidade? É realmente difícil dizer com certeza. Algo de que temos certeza absoluta é que a região é realmente impressionante. Tamanha complexidade é equiparável aos maiores monumentos de nossa história, como as pirâmides do Egito e a Stonehenge. Aliado ao fato da cidade ser extremamente antiga e a impossibilidade de concebermos sua construção, seria mais um caso de uma hipotética intervenção de outras tecnologias alheias à terrestre. Dadas as parcas ferramentas e recursos de antigamente, tal cidade adquire um aspecto ainda mais fascinante e intrigante.